Olá, eu sou Lucinda e este é o canal Buscando Luz. Hoje vou partilhar convosco algo sobre o tabernáculo terreno e também o tabernáculo celestial. Deus deu ordem a Moisés para que se construísse um tabernáculo na terra. Êxodos 25, 8 e 9 diz: "E me farão um santuário onde eu habito no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis." Deus queria mesmo habitar no meio do povo. E esta construção do tabernáculo foi a forma que Deus encontrou de estar no meio do povo e de contactar com o povo. Mas este tabernáculo não era uma coisa qualquer, uma tenda qualquer. Era uma tenda especial. Deus disse a Moisés para fazer conforme um modelo que lhe mostrou. Depois no 25:40 Deus volta a dizer: "Atenta pois que o faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte." Era muito importante que Moisés seguisse todas as diretrizes divinas para que o tabernáculo na terra refletisse um tabernáculo que existe no lugar celestial, onde Deus habita. Todo este tabernáculo que ia ser construído tinha uma simbologia de algo espiritual e de algo que existia. Deus habita num lugar celestial, num templo celestial. Existem salmos que dizem: "O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos contemplam, as suas pálpebras provam os filhos dos homens." E depois no Salmo 102:19: "Pois olhou do alto do seu santuário, dos céus olhou o Senhor para a terra." Ele está num santuário. E é interessante que, lembrando os vídeos que nós falamos sobre a face do Pai, quando ele vinha naquele trono extraordinário com os querubins, esse trono também está nesse lugar celestial. E em Apocalipse é descrito o trono não vindo à terra, mas o trono nesse lugar celestial. O tabernáculo terreno está ligado ao primeiro pacto, à primeira aliança, ao que chamam a antiga aliança. E assim como esta antiga aliança era sombra da nova aliança, assim também o primeiro tabernáculo era sombra do tabernáculo celestial. Ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é este: temos um sumo sacerdote tal que se assentou nos céus à direita do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Porque todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que lhe era necessário que esse sumo sacerdote também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, havendo já os que oferecem dons segundo a lei, os quais servem àquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi divinamente avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi dito: "Olha, faz conforme o modelo que no monte se te mostrou." Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor pacto, o qual está firmado sobre melhores promessas. Nós já falamos sobre o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, em que Cristo se tornou o nosso sumo sacerdote e está diante do Pai, exercendo esse sacerdócio. É disto mesmo que este texto está a falar, só que este texto tem mais informação. Fala desse tabernáculo celestial, onde Cristo entrou, oferecendo o melhor sacrifício, que foi o sacrifício de si próprio e o seu próprio sangue. Note-se aqui nesta passagem quão interessante é que esta carta mostra claramente que ainda não tinha sido destruído o templo, ainda o sacerdócio levítico estava em vigor. O livro de Hebreus, temos a certeza que ele terá sido escrito antes do ano 70, porque diz no versículo 4 que se estivesse na terra, ainda existem aqueles que estão a oferecer dons e sacrifícios. Ainda estava em vigor o sacerdócio levítico, apesar de espiritualmente já não estar, apesar de Cristo já estar diante do Pai, e esse sacerdócio levítico já não servir para aquilo para o qual tinha sido criado, ainda assim eles não tinham parado de fazer sacrifícios, porque o templo não tinha sido destruído. Só depois do ano 70 é que cessou a prática do sacerdócio levítico. É interessante a expressão aqui em Hebreus 8, que diz figura e sombra daquilo que é celestial, daquilo que é espiritual. Às vezes as pessoas consideram que aquilo que é sombra, que aquilo que é figura,
como uma coisa destituída de importância. Mas o facto de ser uma sombra e uma figura tem importância, e Deus tem figuras e sombras propositadamente para nos fazer entender as coisas espirituais. Por exemplo, o batismo é um exemplo de algo que é uma sombra e que é uma figura que acompanha a salvação. No entanto, Deus manda que sejam batizados aqueles que creem, apesar disso ser uma figura. Em Pedro diz que é uma figura. Há muitas figuras e sombras na Bíblia que são de extrema importância e devem ser referidas e celebradas e compreendidas. Para quem não esteja familiarizado com o tabernáculo, pode achar que é muito complexo decorar todos os componentes do tabernáculo, mas é muito, muito simples. No átrio existia apenas o altar do sacrifício e depois uma bacia de água onde os sacerdotes se lavavam, que depois no grande templo de Salomão era chamado um grande mar. Não era um mar, mas era quase uma piscina, pequena piscina ali de água que estava naquele lugar. Então, no átrio estão apenas esses dois elementos. É fácil decorar o altar do sacrifício porque era ali fora das tendas que eram mortos os animais. Não poderia ser dentro, não é? E depois a água onde os sacerdotes se lavavam. A primeira tenda tinha a menorá, que é o candelabro, o grande candelabro de 7 lâmpadas, uma mesa com pão, com os pães chamados os pães da proposição, e o altar do incenso. O altar do incenso estava encostado mesmo ao véu que separava depois da segunda tenda, mais especial, onde estava apenas a Arca da Aliança. Esse altar do incenso tinha incenso continuamente e estava junto do véu. Em Êxodo 30 diz especificamente que o altar do incenso estava encostado ao véu. Hebreus 9:1. Ora, também o primeiro pacto tinha ordenanças de serviço sagrado e um santuário terrestre. Cá está, a primeira aliança tinha um tabernáculo que lhe correspondia. Pois foi preparada, versículo 2, pois foi preparada uma tenda, a primeira, na qual estava o candeeiro, a mesa e os pães da proposição, e essa se chama o Santo Lugar. Mas depois do segundo véu estava a tenda que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do pacto, toda coberta de ouro em redor, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão, que tinha brotado, e as tábuas do pacto. Sobre a arca, os querubins da glória, que cobriam o propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Eu também não vou falar particularmente de cada uma destas coisas, porque levaria muito tempo. Mas em Êxodo descreve com muito pormenor como é que elas foram construídas. Versículo 6. Ora, estando estas coisas assim preparadas, entram continuamente na primeira tenda os sacerdotes, celebrando os serviços sagrados. Mas na segunda, só o sumo sacerdote uma vez por ano, não sem sangue, o qual ele oferece por si mesmo e pelos erros do povo, dando o Espírito Santo a entender, com isso, que o caminho do santuário não está descoberto enquanto subsiste a primeira tenda, ou seja, enquanto existir um véu, porque sem o véu as duas tendas passam a ser uma só tenda. Que é uma parábola para o tempo presente, conforme a qual se oferecem tanto dons como sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que presta ao culto, sendo somente no tocante a comidas, a bebidas, a várias abluções, umas ordenanças da carne impostas até um tempo de reforma. Cá está mais uma vez, ele fala que no tempo presente ainda se fazem esses sacrifícios. Quer dizer que ainda estava o templo a funcionar, quando o autor de Hebreus está aqui a falar. No versículo 9:5 fala do propiciatório. Este propiciatório era uma tampa da arca. E este propiciatório era o lugar onde Deus vinha. Em inglês é chamado o assento da misericórdia, a mercy seat. Era o lugar onde Deus vinha e sentava e falava com Moisés. Tinha a figura de 2 querubins, como símbolo daqueles 4 querubins que transportam o trono de Deus. Há um elemento muito importante em tudo o que tem a ver com o tabernáculo, há a referência ao sangue. E sempre que há pacto, há sangue. E aqui, no capítulo 9 de Hebreus, faz referência a este sangue, que é tão importante para o antigo pacto, o primeiro pacto, como para o novo pacto. Hebreus 9:19.
Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue de novilhos e dos bodes com água, lã púrpura e sopo e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue do pacto que Deus ordenou para vós. Semelhantemente aspergiu com sangue também o tabernáculo, todos os vasos do serviço sagrado e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Moisés, depois de construir tudo aquilo, purificou com sangue de animais e disse que é o sangue do pacto, o sangue da aliança. Note-se que Moisés aspergiu até o próprio livro. Além das tábuas da lei, Moisés escreveu as outras restantes leis, além dos 10 mandamentos, num livro, e até esse livro ele aspergiu todas as coisas. Esse livro ia ficar dentro da arca e também precisava de ser purificado. Esta questão da remissão pelo sangue é muito importante. Nós agora não temos tempo de enfatizar muito, mas ela é mesmo muito importante, e foi por isso que Cristo teve que morrer e derramar o seu sangue. Não foi apenas porque Deus se lembrou que isso era importante. O sangue tem uma grande importância porque o sangue é o sangue da aliança e o sangue purifica. Como já referimos, havia 3 áreas no tabernáculo: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, ou o santo dos santos. Esses 3 lugares são figura de coisas espirituais e são figura a vários níveis. Lembrem-se quando Cristo dizia aos homens que era capaz de destruir aquele templo, no templo de Salomão, que era capaz de destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. E eles interpretavam como sendo a destruição do templo, que veio realmente a ocorrer depois no ano 70, mas ele falava do seu próprio corpo. Ele assumia-se como templo de Deus. Então, aquele templo que sucedeu ao tabernáculo, e assim também o tabernáculo, são figura de um santuário de Deus. E quando Cristo era o santuário de Deus, então o tabernáculo e o templo são figuras de Cristo. Mas Cristo era homem, e na realidade o tabernáculo é também uma figura do homem. E porquê? O homem nascido de novo tem o Espírito de Deus e é um templo do Espírito Santo. E é muito interessante que, tal como o tabernáculo tinha as 3 áreas, o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, assim também o homem tem o seu corpo, a parte exterior que todos podem ver, assim como existiu o átrio, que era um lugar aberto. Depois, um lugar mais íntimo, que é a alma do homem, as suas emoções, os seus pensamentos, que equivale ao lugar santo. E, mais profundamente, o espírito do homem, onde Deus habita, é esse lugar santíssimo do tabernáculo, onde Deus e o homem comungam no espírito. Atentando para os elementos que compunham cada uma destas áreas, os elementos que existiam nestas áreas, o altar do sacrifício, onde os cordeiros e todos aqueles animais eram sacrificados e o sangue era derramado, equivale à salvação na nossa vida, quando nós nos entregamos a Cristo, quando nos arrependemos dos nossos pecados, e o sangue de Cristo tem efetivamente poder para nos libertar do pecado e nos trazer salvação. Esse altar do sacrifício representa a salvação. Quando nós iniciamos o nosso percurso com Cristo, nos tornamos discípulos através do arrependimento. Depois, aquela bacia de água que existia, onde os sacerdotes se lavavam, que estava ao lado, no mesmo lugar, ao lado do altar do sacrifício, tem a simbologia da nossa vida, que deve ser uma vida santa. Não basta haver um sacrifício, não basta haver um arrependimento, mas é preciso depois, paralelamente, haver uma vida de santidade e uma lavagem constante diante de Deus, pela sua palavra, pelo seu Espírito, uma disposição da própria pessoa de andar em santidade. O lugar santo tinha a menorá com as suas 7 lâmpadas, que representa o Espírito. Em Apocalipse fala dos 7 Espíritos de Deus. Esta menorá, não temos dúvidas que representa o Espírito. Está num lugar já mais interior e é o Espírito de Deus na vida do Filho de Deus.
Ao lado da menorá estava uma mesa com pães, e aqueles pães estavam ali, eu acredito que representam a palavra de Deus, como é importante a palavra e o Espírito estarem em nós e serem nosso alimento e estarem continuamente na nossa vida. E depois tinha o altar do incenso encostado ao véu. Como é importante este altar do incenso, que representa a nossa oração. Apesar de termos o Espírito e termos a palavra, nós precisamos de estar em oração. A Bíblia até nos exorta a estarmos em oração continuamente. Em Apocalipse diz que o incenso que subia, que Deus recebia, eram as orações dos santos. Depois lá dentro, num lugar escuro, onde não sei se acenderiam alguma lâmpada também quando Moisés entrava, mas ali onde estava apenas a Arca da Aliança, onde Deus descia e estava e falava com o povo, onde o sumo sacerdote ia espiar uma vez por ano um animal para que o povo tivesse os seus pecados expiados e perdoados. Esse lugar, essa Arca da Aliança, representa o nosso espírito e a nossa intimidade com o Senhor. É algo muito especial. O nosso espírito, diz Paulo, que é um com o Espírito de Deus, e assim deveria ser. O nosso espírito devia estar tão próximo de Deus e nós devíamos ter uma vida tão próxima de Deus, assim como Moisés chegava à presença do Pai face a face. Hebreus 9:11. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Porque se a expressão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo pacto, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, os chamados recebam a promessa da herança eterna, pois onde há testamento necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testemunho não tem força senão pela morte, visto que nunca tem valor enquanto o testador vive, pelo que nem pelo primeiro pacto foi consagrado sem sangue. Portanto, aquilo refere novamente o sangue, a importância do sangue, e é muito linda esta expressão, mais perfeito tabernáculo, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo. Maior e mais perfeito. Era o tal modelo que Moisés viu. Foi neste maior e mais perfeito tabernáculo que um maior e mais perfeito sumo sacerdote entrou. E ele entrou para levar o seu próprio sangue e purificar as coisas terrenas e as coisas celestiais. Isto é um mistério, mas Hebreus fala disto. Hebreus 9:23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote de ano em ano, entra no santo lugar com sangue alheio. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aqui fala na purificação das coisas celestiais, e isto parece muito estranho para nós. Então o céu não é puro, o céu não é santo. Por algum motivo, Deus, mesmo no céu, Ele não está completamente visível plenamente a todos. Há uns anjos, a Bíblia diz que os anjos das crianças veem sempre a face do meu Pai, mas dá a entender que não é todos que veem a face do Pai. O Pai está ali envolvido em luz, e nós também temos as teofanias que já estudamos, mas nem todos veem a face do Pai, apenas alguns. E pensamos, por que será isso?
Em relação ao Filho de Deus, quando morre, não há nada que diga que ele não vê a face do Pai, mas parece que há algo ali, também no céu, que não é puro completamente. Há versículos que nos dão isso a entender. E também esta passagem que diz que o céu teve que ser purificado com sangue, é estranho, não é? Como é que o céu teve que ser purificado com sangue? A realidade é que houve pecado nos céus também. O primeiro pecado não foi o pecado de Adão e Eva, o pecado nos céus. Anjos que se rebelaram contra Deus. Pode ter a ver com isso. Eu não estou a dizer que sei dar-vos uma explicação perfeita sobre este assunto, mas eu tento procurar, quando encontro algo assim mais complexo, tento procurar uma explicação na própria Bíblia. Em Jó diz: eis que Deus não confia nos seus servos e até a seus anjos atribui loucura. E depois, noutro versículo, diz: eis que Deus não confia nos seus santos, nem o céu é puro aos seus olhos. Aqui nestas versões. E dá a ideia que tem a ver com o facto de haver anjos que se tenham rebelado. Lembro-me que em Jó, por exemplo, o próprio Satanás vinha à presença de Deus. Nós não sabemos muito bem ainda se mesmo os anjos que, como Satanás, por exemplo, têm acesso à presença de Deus. Ele é chamado o acusador. E há uma passagem em Apocalipse que diz depois que ele é expulso para a terra. Mas Apocalipse fala das coisas futuras, então eu não posso dizer que ele já foi expulso. E aquela visão que Cristo tem, que diz que via Satanás caindo como um raio, não sabemos se era uma coisa que estava a acontecer naquele momento ou se ele via algum principado sendo deposto do seu lugar. Há muitas explicações possíveis. O facto é que realmente Hebreus diz que as coisas celestiais tiveram que ser purificadas. E sabemos também que Jó descreve Satanás ainda à presença de Deus. Eu não acredito que Deus se manifeste abertamente e deixe que Satanás o contemple, porque Deus é maravilhoso e só estar na presença de Deus, só contemplar a Deus é um privilégio. Então eu não acredito que Deus se manifeste a Satanás. Não acredito nisso. O livro de Apocalipse descreve alguns elementos desse tabernáculo celestial. E é o único lugar que eu conheço na Bíblia onde podemos ver esses elementos que estavam no tabernáculo também a corresponderem lá nesse tabernáculo celestial. Apocalipse 11:19 diz: abriu-se o santuário de Deus que está no céu. É como se o céu, esse lugar espiritual, tivesse ali um santuário. E diz: abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e no seu santuário foi vista a arca do seu pacto. E houve relâmpagos, vozes e trovões e terremotos, e grande saraivada. Aqui, Apocalipse 11:19, fala da arca, fala do santuário. Apocalipse 8:3, 5 e 9:13. Também no 11:1 fala do altar de ouro diante do trono. Este altar de ouro equivale ao altar do incenso que está diante do trono. Em Apocalipse 7:5 refere a Menorá de uma forma implícita ao falar dos 7 Espíritos de Deus. No lugar onde Deus habita há um santuário. O céu, aquilo que nós chamamos de céu, esse lugar espiritual, deve ser um lugar imenso. Mas nesse lugar imenso, esse lugar espiritual, o mundo espiritual, existe um santuário. E nesse santuário tem coisas semelhantes ao tabernáculo e ao templo posterior. O mais importante é o trono de Deus, que a arca da aliança era a figura do trono de Deus, mas parece que no céu também há uma arca. É interessante, não é? Eu não compreendo completamente porque é que no céu também há uma arca, e todos estes pormenores eu também não compreendo porque é que existem lá e porque é que Deus os criou lá, mas um dia conto perguntar-lhe. O que eu compreendo é que Deus trata com o homem através de símbolos e sombras, e todas as coisas espirituais que nós já vimos, o significado de cada uma das coisas,
são importantes para nós compreendermos. Por exemplo, o facto de haver incenso a chegar a Deus representa as orações dos santos e é importante para Deus a nossa oração. Quando nós lemos que existiram novos céus e nova terra, pode ter a ver com o facto destes céus também se terem contaminado de alguma forma. Um facto é que Deus fará novos céus e nova terra, mas parece que Deus vem habitar connosco nessa nova terra. É assim que termina o livro do Apocalipse. E Deus, de certa forma, mudará a sua habitação desse lugar à parte dos homens para vir viver no meio dos homens. Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se for o primeiro céu e a primeira terra e o mar já não existe. Ouvi uma grande voz, vinda do trono, que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. Pois com eles habitará, eles serão seu povo e Deus mesmo estará com eles. Versículo 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita nem do sol nem da lua para que nela resplandeçam, porém a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Depois no capítulo 22 fala de como Deus também estará no meio dos homens e no versículo 22:4 diz: E verão a sua face e nas suas frontes estará o seu nome. Deus estará com o homem e em plena comunhão, em novos céus, nova terra, e então já não precisará, eu acho que deixarão de existir as tais figuras e as tais sombras, porque será tudo aberto. Se nós veremos a sua face, então não há necessidade de mais figuras nem sombras. Eu lembro-me de uma passagem nos Evangelhos onde os discípulos disseram a Cristo: Então, Senhor, agora já não nos falas por parábolas. E Cristo então disse: Agora já não é necessário falar por parábolas. E aqui haverá uma altura em que também Deus Pai fará o mesmo. Já não será necessário figuras, não serão necessárias parábolas nem sombras, porque tudo estará aberto e nós estaremos diante dele e o veremos. Nós o conheceremos como dele somos conhecidos. Eu quis falar um pouco sobre o tabernáculo, porque sem entendermos o que é um tabernáculo na terra e o tabernáculo celestial, não entendemos o que é esse ministério sacerdotal de Cristo, esse sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, o que é que ele está a fazer e o que é que representa o seu ofício no céu, não é? Diante de Deus. Era importante porque não há um sumo sacerdote sem haver um templo e sem haver derramamento de sangue e sem haver todos estes elementos que nós vemos agora. Deus vos abençoe, espero que isto tenha sido de bênção para vocês. Até à próxima.